Mas Deus seja louvado. Desde já pedi oração aos irmãos, ao meu favor, a garganta não está bem. Vamos pregar ainda amanhã, lá no alto do recreio, estou pedindo a Deus misericórdia. Aleluia. Agradecer também o pastor Alex, o pastor Evangelho. Eu quero dizer, externar que estou muito alegre, muito feliz. Grande por Deus. estar retornando ao meu lugar. Agradecer à igreja por estar assim, por grato, nos abraçando. Deus abençoe a todos. O tempo não nos espera. É um prazer rever a irmã Jovita. Deus continue abençoando a tua vida. O tempo não nos espera, em rápidas palavras. Livro do Gênesis, capítulo de número 22, uma passagem muito conhecida de toda a igreja. Gênesis, capítulo de número 22, eu quero pegar tão somente o versículo de número 9, onde assim, debaixo da bondade e misericórdia do Senhor Espírito Santo, estaremos predicando esta noite a palavra do bom Deus. Gênesis 22 e o versículo de número 9, a Bíblia que eu trago em minhas mãos, a tradução que está comigo, diz-nos assim: quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus. Aleluia. Porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. O versículo de número 17 diz-nos assim: esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Aleluia. Grande Deus. Aleluia. A Deus seja tributada toda a honra. A Deus seja tributada toda a glória. E a Deus seja tributado todo e o mais perfeito louvor. Querida Igreja de Deus, nós conhecemos muito bem a passagem que ora acabamos de ler. Um certo dia, o bom Deus, conversando com o patriarca Abraão, o Senhor coloca o patriarca em prova. Aleluia. Quando, pela sua vez, conversando com o mesmo, o Senhor Deus lhe pede o seu filho Isaque em holocausto. Conhecemos a história e sabemos muito bem que Isaque era o filho da promessa. Isaque também era o filho da sua velhice. E depois do milagre ter acontecido, o menino nasceu.
diz-nos que quando Deus Todo-Poderoso pede ao patriarca o seu filho Isaque, segundo os estudiosos, o menino tinha por cerca de 22 anos de idade. O patriarca, como homem de Deus, conhecedor da sua voz, obediente a Deus, diz-nos a história que no dia seguinte, logo bem cedo pela manhã, o patriarca convida 2 de seus servos. Ele também toma consigo o jumento. Ele prepara tudo. Toma consigo também o seu filho Isaque. E agora ele toma rumo ao desconhecido. O Senhor Deus fala com ele que quando ele chegasse à cidade que o Senhor havia lhe enviado, a cidade de Moriá, quando ele ali chegasse, o Senhor Deus haveria de lhe mostrar o monte aonde ele ofereceria o seu filho ao Senhor. Ele obedeceu a ordem de Deus. A Bíblia não nos diz, não nos revela se o patriarca tentou conversar, negociar com Deus. Mas eu creio que ele não tentou negociar nada com Deus. Ele não procurou querer entender o porquê que Deus estava lhe pedindo o seu filho em sacrifício. O seu único filho, o filho da promessa, o filho da velhice. Eu creio que ele não procurou entender o porquê que Deus estava ali colocando em prova. Mas eu creio que ele somente, tão somente, colocou em primeiro lugar a sua fé em ação e assim obedeceu a ordem de Deus. Agora está rumo à cidade de Moriá. O patriarca Abraão, o seu filho Isaque, os 2 moços e o jumento. Segundo os estudiosos, foram 3 dias de caminhada. Segundo os estudiosos, era equivalente a 80 quilômetros a distância em que percorreu o patriarca. Segundo os estudiosos, ele estava com a sua idade avançada, cerca de 100 anos de idade. Caminhou por 3 dias, percorreu 80 quilômetros e chegou à cidade. Chegando à cidade, o Senhor Deus lhe mostrou o monte aonde ele haveria de oferecer em sacrifício o seu único filho, por nome de Isaque. A história nos diz, nos revela, que o patriarca, chegando ao pé do monte, ele conversa com os seus servos e diz a eles assim: ficai-vos aqui, e eu e o menino Isaque subiremos, adoraremos ao Senhor e retornaremos. Aleluia, grande Deus. Chamo a tua atenção para estas palavras. Quando o patriarca, conversando com os servos, fala que para que eles ficassem ao pé do monte aguardando, e que ele subiria com o menino e que ele retornaria, ele está falando no plural. Ele tinha uma certeza e uma convicção de que Deus haveria de prover o correio para o holocausto. Ele tinha a convicção e a fé de que Deus não lhe tomaria o seu único filho por nome de Isaque. Ficou ao pé do monte os servos
seu filho, aonde estava o cordeiro para o holocausto. Você me pergunta por que, pregador? Porque só sabia o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Porque só sabia o patriarca Abraão quem era o cordeiro daquela vez. Santo Deus de Israel. Mas com a sua fé em ação, com a sua convicção no Deus em que o patriarca servia e o conhecia, ele responde ao seu filho Isaque: Deus proverá para si. Aleluia. Olha para o irmão que está do teu lado e com muita convicção fala assim para ele: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Aleluia. Aleluia. Continua o seu percurso, a sua caminhada, chegando ao topo do monte da montanha. Diz-nos a história que o patriarca Abraão começou a arrumar o altar, colocar as pedras em os seus devidos lugares. Tomou também consigo a lenha que estava sobre os ombros do seu filho Isaque e pôs em cima das pedras.